Fala, meus queridos, sou eu mais uma vez, tio Lucas Montarroz com vocês. Mais uma vez é uma satisfação imensa estar com os senhores aqui, com o senhor e com a senhora. Vamos estudar uma matéria maravilhosa hoje. Você não me conhece? Eu sou professor aqui do Monster Concurso de Direito Penal e Processo Penal. Tá? Sou formado, sou bacharel em Direito, sou pós-graduado em Direito Penal, Processo Penal e Investigação Criminal. Estou aprovado em todas as polícias aqui de Minas Gerais, a Polícia Civil, Militar, Penal e tudo mais. Chega de falar de mim, vamos falar disso aqui, de uma matéria maravilhosa que é a ação penal. O senhor e a senhora aí que vão fazer a Polícia Civil do Pará, querem fazer a Polícia Civil aqui de Minas Gerais, nós temos hoje a matéria de processo penal, uma das mais importantes, tá, pessoal? Claro que quando fala de processo penal, nós já pensamos lá em inquérito, que para mim é a mais importante. Só que a ação penal você consegue aproveitar em qualquer matéria. O senhor que vai fazer polícia civil, polícia militar de vários estados, polícia penal, da parte de processo penal, eles acabam cobrando, até mesmo de constitucional eles cobram isso aqui, e direito penal, tá? Que é uma coisa que nós vamos ver que esse tópico de ação penal está tanto no Código Penal quanto no Código de Processo Penal. Olha só, uma aula rápida, dinâmica aqui. Vou bater com vocês os tipos de ação penal, algumas informações aí do Código de Processo Penal, tá? A matéria nossa de hoje, como você pode ver no título, é Código de Processo Penal. Então vamos lá, sem mais delongas, sem falar de mim, vamos estudar essa matéria maravilhosa. Olha só, como eu disse, ela também, a ação penal, nós vamos ver lá pra frente, que ela também está na Constituição Federal, beleza? Ela está então no Código Penal, o artigo 100 do Código Penal explica sobre as ações penais, tá? Se você quiser ler lá, então essa é uma matéria que também entra lá. Só que é o mais importante para nós hoje, é de onde eu vou tirar os conhecimentos. A ação penal ela também está prevista no artigo 24 do Código de Processo Penal, que é uma especialidade do titio. Eu amo o Código de Processo Penal, é uma maravilha. E estudar é uma maravilha, né? Então vamos para cima. Pega a sua cafeína, bem forte, sem açúcar, e vamos embora. É só café, eu acho que o melhor amigo do concurseiro é o café. Vamos embora, deixa eu conciliar aqui com vocês. Me perdoem pela letra, minha letra é horrível, eu sei, mas vai melhorar? Não vai. Vamos lá. O que é ação penal primeiro, pessoal? Vamos a um conceito de ação penal. Ação penal é aquela ferramenta, em regra, do Ministério Público, nós vamos aprender isso, é uma ferramenta que o Ministério Público tem para oferecer a sua denúncia, por exemplo, tá? Só um minuto. Ação penal, o Ministério Público usa, por exemplo, para fazer a denúncia. A denúncia é um tipo de ação penal, é a ação penal que o Ministério Público faz. A ação penal é o quê? É o Estado enquanto ente maior, não Minas Gerais e tal, mas é o governo punindo uma pessoa. É o governo correndo atrás de uma pessoa que fez algo de errado para tentar puni-la. É o processo. A ação penal é o que inicia o processo. Então, olha só, vamos entender o que é ação penal. O João matou a Maria. O João matou a Maria. Será que matou mesmo? Vamos ver. Vamos ter primeiro o inquérito policial. Eu sempre gosto desse desenho. Primeiro nós vamos ter aqui, ó, o inquérito policial. Beleza. O João matou a Maria. Vamos ter o inquérito policial. Primeiro o delegado vai investigar, sem vontade de punir ninguém. O delegado não tem vontade de punir, o delegado não tem aquela vontade de prisão, de que o indivíduo seja condenado. Ele não tem isso, ele não se manifesta por pedido algum. O delegado simplesmente faz uma investigação preliminar, isso que é o inquérito. João matou a Maria, o delegado chega lá, deixa eu ver se tem algum vestígio que algo aconteceu, deixa eu ver se tem alguma mancha do crime, deixa eu ver se alguma testemunha viu o que aconteceu, será que João matou mesmo? Será que é João o nome dele? Deixa eu investigar. O delegado investiga, faz essa investigação preliminar, ele manda todos esses documentos da investigação, do inquérito, para o Ministério Público. Olha, Ministério Público, eu achei essas informações aqui, realmente o João estava no dia tal, lá no lugar, realmente tem sangue do João no lugar, onde que tem sangue da Maria. Então, eu não sei, Ministério Público, eu não sou ninguém para acusar, eu só estou investigando, mas eu investiguei, as informações que eu tenho tá aqui, toma. O Ministério Público pega essas informações, as informações do inquérito policial do delegado e promove a ação penal. Aí sim, é aqui que nós entramos, o Ministério Público promove a ação penal. Ou seja, ele vai pegar todas as informações colhidas no inquérito, as informações que o delegado colheu, e ele sim vai falar, olha,
pelo que o delegado falou, eu acho que esse cara realmente cometeu. Ô juiz, eu quero que o senhor aplique o direito penal, no caso concreto, naquele indivíduo. É isso que é a ação penal. É o direito que o Ministério Público tem, nós vamos ver que às vezes o particular também tem esse direito, de pedir ao Estado juiz, ao Estado que se manifesta na figura de um juiz, que é o juiz, que é o responsável, que é o cara que estudou e passou no concurso público para aplicar a lei, o Ministério Público vai pedir ao juiz, ao Estado juiz, o Estado manifestado na figura de um juiz, que aplique o direito penal. O Ministério Público vai chegar para o juiz e vai falar assim, olha juiz, toma esse documento aqui, a minha denúncia, porque a ação penal do Ministério Público se chama denúncia. Olha juiz, toma aqui, eu estou denunciando o João, eu peço que o senhor aplique o artigo 121, o artigo de homicídio qualificado, parágrafo 2º, salvo engano. Eu peço, juiz, que o senhor aplique o homicídio qualificado, o feminicídio em João. Aplica a lei do feminicídio para ele, nele. Por quê? Porque ele matou Maria. Aí o advogado do cara vai vir, não, ele não matou não. Foi porque isso aconteceu, foi por causa daquilo. Nesse dia, o João estava trabalhando, aí vai vir o advogado tentando justificar que não foi João. O juiz vai ser a terceira parte, imparcial, que vai ficar no meio só assim. Então você está falando que ele fez, ele não fez. Você tem como provar? Deixa eu ver sua prova. Beleza. E você, olha, baseado em tudo que eu vi aqui, eu acho que realmente João fez. Então você está condenado. Isso é um processo. Começou, alguém ficou sabendo que aconteceu algum problema, o delegado investigou, mandou para o Ministério Público. O Ministério Público, então, vai oferecer a ação penal, que é esse documento pedindo que o Estado juiz puna o indivíduo, aplique o direito penal. O Ministério Público, pessoal, não é obrigado a pedir pela condenação do indivíduo, tá? O Ministério Público pode pedir pela absolvição. Ele é um órgão acusatório, só que diferente do que a gente pensa, o Ministério Público é justo. Não necessariamente, a maioria das vezes ele vai pedir para condenar, mas não necessariamente o Ministério Público vai usar sua opinio delicti, porque o Ministério Público tem essa chamada opinio, se você quiser anotar. Opinio delicti, acho que é assim mesmo. O Ministério Público, ou tem um I aqui no final, o Ministério Público tem essa opinio delicti, ou seja, essa opinião do delito, ele fala se o cara cometeu ou não, se ele quer que o cara seja preso ou não, mas nem sempre ele vai ter que falar para que o cara seja punido, para que o cara seja preso, tá? Ele pode sim pedir que o cara seja absolvido. Por mais que ele está acusando alguém, ele fala, olha, esse indivíduo realmente fez, o João fez, mas ele fez nessas condições, então eu, Ministério Público, realmente acho que o indivíduo tem que ser absolvido desse caso. Nesse caso, o juiz que vai decidir de qualquer forma, tá? Então, nós entendemos o que é a ação penal. Mas quais são as formas? Quais são as formas de eu pedir para o Estado aplicar o direito penal no caso concreto? Quem pode pedir? É só o Ministério Público que pode pedir para o juiz? Ô juiz, por favor, aplica o crime de homicídio no João, porque o João matou Maria. Só o Ministério Público que pode pedir? Vamos entender agora. O Ministério Público vai pedir aqui, na ação penal pública. Olha só. Só complementando aqui, inquérito policial, o delegado investigou, mandou para o Ministério Público. O Ministério Público denunciou. Começamos já a ação penal, começamos o processo penal. Quando o Ministério Público manda o documento para o juiz, falando, juiz, eu quero que o senhor condene aquele indivíduo. Aí sim, essa é a ação penal, começamos o processo. Se o juiz condenar, aí nós vamos ter a execução da pena, que é quando o indivíduo vai lá para o titio, eu sempre falo isso, ele vai lá ser cuidado por mim. Eu trabalho no sistema prisional de Minas Gerais. Vamos apagar então isso aqui, que os senhores já entenderam. Como é bom dar aula num quadro, né? Para variar. Não sei vocês, mas eu sou dos estudantes que gosta da antiguidade, né? E olha que eu nem sou antigo, eu tenho 23 anos. Mas eu gosto. Papel, caneta, rabiscar tudo, escrever no quadro e tudo mais. Olha só. Quais tipos de ação penal nós temos? A pública e a privada. Cada uma delas se divide em 3. Por que a ação penal pública? Essa ação penal, ela vai ser feita pelo Ministério Público. O documento dela se chama denúncia. Anota aí, denúncia. E já para deixar organizado, o documento dessa aqui chama-se queixa. Ou seja,
o papel que eu vou usar para oferecer a ação penal pública, o nome desse papel que eu vou entregar para o juiz, pedir o juiz, por favor, aplica o Código Penal naquele cara no João, porque o João matou a Maria. O documento que eu vou usar aqui é denúncia, o nome desse documento. Quando a ação penal for privada, nós vamos entender que a privada quem faz é o particular, esse documento vai se chamar queixa, beleza? Só muda o nome nesse caso. Quais os tipos de ação penal que nós temos? Quais os tipos de denúncia que nós temos? Nós temos a ação penal pública incondicionada, ação penal pública incondicionada, vocês vão ver que cada uma se divide em três, tá? A ação penal pública, ela se divide em três. Eu tenho uma ação penal pública incondicionada. A ação penal pública é feita por meio de denúncia e ela é feita pelo Ministério Público. Ela é feita por meio de denúncia pelo Ministério Público, às vezes de forma incondicionada, ou seja, ela não depende de condição nenhuma. Nós vamos ver que nós também temos a condicionada à representação. Nós temos a condicionada à representação. Essa aqui, ela é incondicionada. Alguns crimes, tá? E o Código Penal fala isso pra gente, que em regra, se o artigo não falar nada, não tiver expressamente no artigo, a ação penal será pública incondicionada. Essa aqui é a grande regra geral, a incondicionada. Ou seja, em alguns crimes, por exemplo, no crime de homicídio, que é o exemplo que nós demos aqui, assim que o Ministério Público souber do crime, o Ministério Público vai denunciar o cara, vai pedir para o juiz aplicar o direito penal na hora. O Ministério Público precisa que alguém peça ele? Ele precisa de esperar algum prazo? Ele precisa que a vítima concorde? Não. Por quê? Porque a regra geral, tá? Essa aqui é a regra. Se o artigo não falar nada, vai ser aplicada a essa regra aqui. A regra geral é que a ação penal seja pública incondicionada. Ou seja, assim que o Ministério Público ficar sabendo que aconteceu o fato, o Ministério Público vai oferecer a denúncia de forma rápida, objetiva e de forma incondicionada, sem depender de nada. As exceções são as outras ações públicas. Por exemplo, eu tenho a ação pública condicionada à representação. Como assim? Você provavelmente já sabe disso, já ouviu falar. Ação penal pública condicionada à representação. Em alguns crimes, claro, em crimes mais leves, em crimes menos violentos, a vítima que tem o poder de escolher se ela deixa ou não deixa o Ministério Público promover a ação. A ação penal, nesse caso, por mais que quem vai fazer é o Ministério Público. O Ministério Público vai fazer por meio de denúncia. Ele vai oferecer o documento chamado denúncia. Só que a vítima tem que representar. A vítima tem que deixar o Ministério Público fazer. Se a vítima não representar, não deixar, o Ministério Público não pode oferecer a sua ação penal, tá? É o caso de lesão corporal leve, salvo engano. Lesão corporal leve, é preciso que a vítima concorde com isso, é preciso que a vítima se entenda que foi ferida, é preciso que a vítima fale, olha, Ministério Público, pode oferecer a denúncia contra esse cara. Eu não gosto dele não, porque em alguns casos a vítima pode falar assim, olha só, Ministério Público, faz isso não, deixa pra lá. Ele era amigo meu, eu sei que ele me bateu, ele roxou meu olho, mas ele era meu amigo. Então eu não quero que você peça ao juiz para punir ele. Eu não quero, eu não represento. Por isso que em alguns crimes mais leves a ação será pública condicionada à representação, só para crimes mais leves. Outra coisa, eu tenho a ação pública condicionada também. Algumas pessoas trazem junto aqui, tá? Mas não é bom fazer isso, porque a gente acaba confundindo. Eu tenho a ação pública condicionada à requisição. Requisição do ministro da Justiça. Olha que interessante. Pois é, meu amigo.
Requisição do ministro da Justiça. Tem ação penal que não é qualquer pessoa que tem que deixar, não. Tá? Tem ação penal que não é qualquer pessoa. Nossa, minha escrita tá só descendo, né? Tá com depressão. Daqui a pouco eu vou estar escrevendo aqui na parede. Não é qualquer pessoa que precisa autorizar. É o ministro da Justiça que precisa autorizar. Um exemplo dessa ação penal condicionada à requisição. Ou seja, um exemplo de uma ação penal, vou passar para vocês. Um exemplo de uma ação penal em que o Ministério Público, ele, para oferecer a denúncia, ele precisa de requisição. Ele precisa que o ministro da Justiça peça ou autorize, dá no mesmo. Qual exemplo? A injúria contra o presidente, o crime contra a honra contra o presidente. Em regra, os crimes contra a honra comuns são de ação privada, nós vamos entender aqui agora. Porém, se o crime for contra a honra do presidente, quem vai oferecer a ação penal é o Ministério Público, ele vai oferecer a denúncia. Mas, para isso, o ministro da Justiça tem que falar assim, olha, eu deixo o Ministério Público, pode ir lá e oferece a ação penal. Tá? Nós não temos muita explicação dessa ação penal no Código Penal, nem no Código de Processo Penal. Geralmente eles falam só sobre essas duas aqui e um pouco da ação privada. Tá? Essa aqui é a maior porque essa é a regra geral. Se nada falar, vai servir essa daqui. Tá? Quando for as outras, o artigo vai estar expressamente escrito. Essa ação só se procede mediante queixa, aí você sabe que é uma ação penal privada. Ou essa ação só se procede mediante representação. Essa ação penal só se procede mediante requisição. Aí você sabe que essa aqui, o artigo tem que falar. Se o artigo não fala nada, assim como é a maioria dos crimes, nós temos a ação penal pública, meus queridos. Beleza? Entendido, então, nós entendemos o que é ação penal. É aquele documento que eu peço ao Estado juiz para aplicar o direito penal. Juiz, por favor, resolva o meu litígio, resolva o meu problema, aplica o direito penal nesse cara. Quem pode pedir isso? Nós vamos ver que o Ministério Público é um dos caras que pode. Nós temos a ação penal pública. Por que pública? Porque quem pede é o Ministério Público. Qual o nome do papel que o Ministério Público entrega para o juiz, pedindo para o juiz punir o cara? É denúncia. Beleza? Essa ação penal é feita por meio de denúncia. Qual a regra? A regra é que ela é incondicionada. A regra geral é que o Ministério Público, na maioria dos crimes, ele vai oferecer essa ação penal sem ninguém falar nada. Ninguém precisa de pedir ou deixar. As exceções, e essas exceções têm de estar no artigo expressamente, é que essa ação penal vai ser feita somente se a vítima deixar. Representação de quem? Ofendido ou representante legal, tá? O representante legal. Não sei se dá para vocês verem, mas a representação, quem vai representar? Quem que pode chegar para o Ministério Público e falar assim, olha, eu deixo você oferecer a denúncia? Ou o ofendido, a própria pessoa que apanhou, por exemplo, ou o representante legal. Se o ofendido for menor de idade, ou se o ofendido for doido, tiver problemas mentais, for incapaz, o representante legal dele pode autorizar ou não. Quem é esse representante legal? É sem problemas nenhum, qualquer pessoa que é responsável pela pessoa, tá? As doutrinas, inclusive as doutrinas processuais do Renato Brasileiro de Lima, que é por onde eu estudo, ela diz que os doutrinadores, no geral, eles não colocam óbice à ação penal, eles não ficam impedindo a ação penal. Então, para comprovar que você é representante, basta ser o responsável pela pessoa. É o avô, é a mãe, é a avó, é o pai, é até um tio com quem o cara vive, o cara que tem problema ou menor, sem problema, você é representante legal, você escolhe se quer que o Ministério Público dê sequência ou não, tá? E é verdade, tá, pessoal? Isso aqui parece não fazer sentido, porém, entretanto, todavia, no entanto, faz sentido, porque às vezes, realmente, o crime que aconteceu, imagina se você está brincando com um amigo seu, por exemplo, a lesão corporal leve, a tatuagem seria uma lesão corporal leve, né? Aí você imagina se nós não tivéssemos as excludentes de licitude, né? O exercício regular de um direito, ou a disponibilidade de nós podemos abrir mão, sim, de uma parte da integridade física para fazer uma brincadeira que dói, uma luta, assim como é um exercício regular de um direito, um excludente de licitude. Você imagina se você está brincando ali com um amigo seu, ele te machuca. Vocês estão brincando ali de porrada, de boxe, alguma coisa,
e tem alguém passando e vê. O cara fala, lá, ele te bateu? Vou te denunciar agora. Poxa, você fala, como que você vai explicar? Não faz isso não, a gente só tá brincando e tal. Então tem coisas realmente que são leves que você decide, você toma decisão, porque isso pode gerar mais prejuízo no futuro, beleza? Algo que mudou bastante na questão da Lei Maria da Penha, Lei 11.340, a Lei Maria da Penha. Maria da Penha Maia Fernandes, que é o nome da mulher que deu origem a essa lei, coitada, sofreu durante anos abusos de seu marido. Um dos abusos, ela denunciou por vários anos, o abuso continuou, um dos abusos ela ficou paraplégica, pois é. E ainda assim ele continuou abusando dela, batendo nela, até que um órgão de direitos humanos pediu para que o Brasil tomasse uma decisão e criasse uma lei que fortalecesse mais a proteção contra as mulheres, e foi criada em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, a Lei Maria da Penha. Olha, titio também é cultura, vem comigo. Segue no meu Instagram, tô esquecendo meu merchandising, meu momento merchan. Olha aqui, onde eu passo nessa zona aqui, eu vou passar o Instagram aqui, eu apago. Segue lá, ó, @Lucas Montarroios. Eu sei que é feio, já reclamei com a minha mãe, mas não adianta. Ó, Montarroios, vai dar pra vocês verem? Vai, né? 0702. Segue o titio lá, Lucas Montarroios 0702. É também cultura, lá eu tenho dicas, tenho questões, tenho simulados, tem tudo que você imaginar lá, tá? Tem minha vida lá. Tem o Monster também, tá, pessoal? Não esquece de seguir o @monsterconcurso. Monster.concursos. Toma vergonha na sua cara, né? Você tá assistindo uma aula de graça aqui no YouTube e não tem a mínima coragem de seguir o Monster aqui no Instagram, de deixar o like no Instagram, fazer um comentário. Aqui no Instagram não, aqui no YouTube. Então deixa o like aí, segue o Monster aí no YouTube, tá? Segue o titio também lá nas redes sociais. Vamos lá, vou só apagar esse quadro, só apagar essa bagunça, pegar meu café e volto para continuarmos a ação penal privada, tá? Que é por meio de queixa. Olha só, volto já. Voltamos para a aula. Já apaguei, já está bonitinho para a gente continuar a nossa ação penal. Já peguei meu café, inclusive já bebi todo, agora estou só na aguinha. Olha só, a ação penal pública nós entendemos, ela é feita pelo Ministério Público. O nome do documento que usa nela é a chamada denúncia. A regra é essa aqui, mas eu posso ter essas outras duas. Tranquilo? Vamos para a ação penal privada. A primeira ação penal privada que nós temos é a chamada exclusivamente privada. Exclusivamente privada. Essa é a primeira ação penal privada que nós temos. Só uma observação, assim como eu fiz aqui. Aqui, quem oferece a denúncia é o Ministério Público. Então ele oferece a denúncia. É esse documento aqui que chama. Aqui é diferente. Olha só. Aqui, quem que vai entregar o documento para o juiz é o ofendido. O ofendido que vai oferecer a denúncia. Aqui chama denúncia. Aqui quem oferece é o Ministério Público. Aqui o nome desse papel chama queixa. Não sei por que mudou o nome, mas é só para dificultar a vida da gente. O nome do papel que é oferecido aqui é a queixa. Quem oferece
o ofendido. Aqui o Ministério Público não entra. Isso aqui são crimes bem leves. Por exemplo, a injúria, tá? Injuriar alguém, ofender a dignidade, o decoro de alguém, ferir a honra subjetiva, eu te xingar de alguma coisa. Agora foi mudado em 2023, recentemente, agora dia 11 de janeiro, que a injúria racial, ela não é crime mais de injúria qualificada lá do Código Penal. Ela agora está lá no crime de racismo mesmo. Mas uma injúria, por exemplo, xingar alguém, te xingar de alguma coisa, seu miserável, você não vai dar em nada na vida, você é um merda, você é um pobre. Pois é, se eu fizer isso, eu estou cometendo crime de injúria. Esse crime é de ação penal, em regra, ação penal privada. Ou seja, somente eu, o Ministério Público não tem nada a ver comigo, nada a ver com isso. Somente eu, o ofendido, que posso pedir para o cara ser punido, que posso oferecer a queixa nesse caso. Qual que é a diferença, então, das três? Porque aqui ninguém tem que deixar nada. Aqui quem faz é só o ofendido. É só você mesmo que foi ferido que vai oferecer a queixa ou não, você que escolhe. Qual que é a diferença aqui? Nós vamos ver é que não é só você que pode escolher. Nós temos um negócio chamado sucessão processual. Ou seja, se você que foi ofendido, se você morrer, ou se você for declarado ausente, sumiu no mundo aí e entraram na justiça e pela justiça você está ausente, acabou, ninguém vai te achar mesmo. Outra pessoa pode continuar e oferecer a queixa por você? Pode. Na ação penal exclusivamente privada, por mais que o nome é exclusivamente privado, eu sei que é um nome estranho, né? O nome não tem nada a ver. Por ser exclusivamente privada, mesmo assim com esse nome estranho, essa aqui as pessoas podem continuar para você, é o ofendido que oferece, beleza? Mas se o ofendido morrer ou for declarado ausente, coloca aí. Se o ofendido morrer ou for declarado ausente, eu terei a sucessão processual. Quem que vai oferecer? O CAD. Então aqui, deixa eu ver onde eu posso colocar. Vou pôr aqui. Eu tenho a sucessão processual. Eu tenho sucessão processual. Deixa eu anotar o artigo para vocês. Ou seja, se eu morrer ou for declarado ausente, quem vai poder continuar a ação penal, oferecer a queixa por mim é o CAD, o cônjuge, o meu ascendente, o meu descendente e o meu irmão. Tá? O cônjuge, que é o meu de lado, o meu ascendente, que é o cara que veio antes de mim, o mais velho, que está acima de mim, o meu descendente, que é o meu filho, e o meu irmão. Beleza? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Outra coisa, a exclusivamente privada não é só no caso de eu morrer. Neste caso aqui, se eu for menor de idade, tá vendo aqui na representação quem pode representar? Eu, ou se eu for menor de idade ou doido, quem pode representar também é o meu representante legal. E na privada, se eu for menor ou doido, também. Então aqui, além de, na exclusivamente privada, tá pessoal? Na primeiro tipo de ação penal, nós temos três. No primeiro tipo de ação penal privada, que é a exclusivamente privada, se você morrer ou for declarado ausente, vai ter sucessão processual. O CAD pode continuar para você. Outra coisa, se você for menor ou doido, o representante legal pode oferecer a queixa para você? Aqui sim, aqui pode. Então, quem vai poder oferecer nesse caso aqui? Deixa eu fazer melhor. Vai ser o ofendido, o representante legal. Eu falei com esse tom, então vocês sabem que vem mais um por aí. O representante legal ou o curador. Os três, nessa ação penal privada, é, em regra, o ofendido, você que foi ferido, que vai oferecer o seu documento, que é a sua queixa. Beleza. Se você morrer ou for declarado ausente, o seu CAD, cônjuge, ascendente, descendente e o irmão, eles podem continuar para você, oferecer a queixa. Se você for menor ou doido, então o seu representante vai e faz para você. Então, na ação exclusivamente privada, o representante, você pode, ofendido, o seu representante pode, anota aí, representante, se você for menor ou doido,
tá? Artigo 30 do Código de Processo Penal. E se você não tiver um representante, você é um menor de idade, mas que está solto no mundo, não tem ninguém por você. Se você não tiver representante, ou o interesse do seu representante colidir com o seu, ou seja, você é menor de idade, tá? E quer oferecer a queixa por causa de um crime de ação privada. Você pode, mas você é menor de idade. Então, quem vai fazer para você? O representante legal, o seu pai, o seu responsável. Ah, mas eu não tenho responsável, eu não tenho representante legal. Ou eu tenho representante legal, só que eu quero que o Ministério Público não, eu quero punir ele, eu quero oferecer a queixa. O meu representante não quer. E aí? O cara que era para mim representar, ele não representa. Ele fala que não é para mexer com isso não, mas eu quero mexer. O interesse meu está colidindo com o do meu representante. Nesse caso, o juiz vai nomear um curador que vai obedecer o meu pedido. O curador vai apresentar por mim. Então, na exclusivamente privada, eu posso oferecer a queixa, mas se eu for menor ou doido, o meu representante pode. Se eu não tiver representante ou o interesse meu for contrário com o do representante, o juiz nomeia um curador. Esses três podem, tá? Sucessão processual. Na exclusivamente privada, se eu morrer ou for declarado ausente, tranquilo, o CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, eles vão continuar por mim, beleza? Nós temos um outro tipo de ação penal privada, que é a chamada personalíssima. Personalíssima. Vou ter que apagar e pôr mais para baixo. Vocês estão vendo aqui? Tá, moleque, gostei, isso aí. Fique atento. Pega seu café, faz um polichinelo que já tá acabando, bora. Ação penal privada personalíssima. Qual que é a diferença para exclusivamente privada? Só o ofendido pode fazer, mas ninguém. Ninguém. Mas ninguém, meu. Véio, não faz raiva não, ninguém. Eu já falei. Olha só, se eu morrer eu vou declarar ausente, Não pode. Eu sou o ofendido, só o ofendido. Eu vou anotar aqui, só o ofendido. Só o ofendido. Eu sou menor de idade. Não faz. Então, se você é menor de idade, infelizmente, você vai ter que esperar você ficar maior de idade. Você não pode fazer, porque ela é personalíssima. Mas eu sou doido. Então, você não vai fazer nunca. Por quê? Porque você não tem representante, ninguém pode fazer, só você. Mas meu interesse do meu representante, eu vou precisar de um curador. Nem vai ter representante. Se você morreu, acabou. A personalíssima é só o ofendido e mais ninguém pode oferecer. Um exemplo de ação penal privada personalíssima é o artigo, deixa eu ver se eu lembro, artigo 236, eu lembro bosta nenhuma, eu vi aqui. Artigo 236 do Código Penal, que é o crime de induzimento a erro, induzir alguém a erro para contrair casamento. Aquela mocinha que... Falar mocinha porque é mais fácil da gente entender. Aquela mocinha que chegou para casar com o cara falou, nossa, essa menina tá um pouco estranha, tá nascendo umas barbinhas aqui de canto, tô vendo um gogó grandão, mas ela, muita genética, da academia, com muito frango, batata doce, tô vendo que o peito dela tá meio quadrado, não sei, não tem muita bunda, aquela bunda meio masculinizada, canela toda cabeluda, assim, sabe, meio máscula, voz grossa e tal. Tô vendo uns volumes diferentes, mas beleza. Ela falou que é menininha, eu tô na igreja, eu quero casar de forma bonitinha. Aí depois do casamento, eu descubro que aquela menininha era um rapazinho. Pois é, tinha lá uns 35 centímetros. Então, como eu faço nesse caso? Nesse caso, o rapazinho, que na verdade fingiu ser rapazinha, ele te induziu em erro para contrair um casamento com você. Só quem tem direito de pedir a prisão dele, porque isso é crime, artigo 236 do Código Penal, só quem pode pedir a prisão dele é você. Mas e se você é menor de idade e a sua mãe ficou putaça e tá pedindo? Não pode, representante legal não pode. Então sua mãe não tem que se meter. Se você decidir gostar do rapazinho, descobriu que é rapazinho, mas gostou, continua. Tranquilidade. Poxa, super normal, né? Pois é. Então, nesse caso,
ninguém pode se meter no seu caso, ninguém pode se meter na sua escolha. É o único crime que nós temos hoje, é o artigo 200, deixa eu anotar aqui para você dar uma lida lá, 236 do Código Penal. Eu acho não, né? O crime de adultério era também um crime de ação personalíssima. Agora não mais, nós temos somente o 236 do Código Penal, beleza? Isso é bem raro, mas se perguntar, a personalíssima é essa aí. Agora nós temos a última ação penal privada, que é a subsidiária da pública. Como que funciona? A ação penal privada subsidiária da pública. Por que ela é subsidiária da pública? Se tiver uma boa leitura, uma boa interpretação, já dá para imaginar. Subsidiária é a secundária. É sempre quando a principal não dá certo, eu tenho a subsidiária, a secundária, a reserva. Então, ela é a reserva da pública. Por quê? Porque nesse caso, o crime é de ação pública. É um crime de roubo, por exemplo. Porém, o Ministério Público que, no caso de ação pública, não é o Ministério Público que oferece a denúncia? Pois é, só que o Ministério Público não ofereceu a denúncia no prazo certo. O Ministério Público tem 5 dias para oferecer a denúncia se o indivíduo estiver preso e 15 dias se o indivíduo estiver solto. O Ministério Público não cumpriu esse prazo. Isso, o Ministério Público não cumpriu esse prazo. Nesse caso, a Constituição, meu amigo, anota isso aqui. Essa ação penal, ela está prevista na Constituição Federal. Foi ela que eu disse que também tem previsão na Constituição, no artigo 5º da Constituição. Essa ação penal, ela é super poderosa. Então, ela é igual aquelas meninas super poderosas, lindinha, docinha, florzinha. Eu gostava do desenho. E eu sou hétero, tá? Olha só. Essa aqui é uma menina super poderosa. Ela está na Constituição Federal. Então, se vier uma lei, um Código de Processo Penal, o militar, né, que o militarismo tem muita diferença das outras leis, de todas as outras leis, a lei militar é bem sui generis, ela é bem diferente, mas nenhuma lei pode falar, eu não aceito a subsidiária da pública, nenhuma. Por quê? Porque ela é previsão constitucional, ela está acima de todas as leis. Ela é a única que tem previsão constitucional e está acima de todas as outras. Então, em qualquer caso, em qualquer crime militar, qualquer um, se o Ministério Público não oferecer a sua denúncia no seu tempo certo, passado o prazo, o ofendido agora tem o direito de oferecer a queixa. O ofendido não oferece denúncia, não. Aí passa para o ofendido o poder de oferecer a queixa. Beleza? É isso aí. Essa é a ação penal subsidiária da pública. Tranquilidade. A última coisa, a última informação que faltou aqui para os senhores é o seguinte. Eu vou anotar até de azul. Vamos escrever com as duas mãos aqui, a letra já é feia, então com qualquer mão fica boa. Prazos, deixa eu riscar aqui. Olha só. Prazos. Eu tenho 6 meses de quando eu sei quem é o autor. Já viu aquele? Quem é o cantor? Pois é. Eu tenho 6 meses de prazo para quando eu descubro quem é o autor. Para que serve esse prazo? Esse prazo serve aqui e serve aqui também, na ação penal privada. No geral, né? Nas ações penais privadas no geral. E serve aqui na representação. Ou seja, qual o prazo que eu tenho para representar? Vamos lá. Para aqui na ação penal pública condicionada à representação, o Ministério Público que vai oferecer a denúncia, certo? Mas ele precisa esperar o bendito
amigo, dito cujo, representar, o dito cujo deixar e falar assim, pode, Ministério Público, pode continuar. Mas qual o prazo? O Ministério Público vai ter a eternidade para isso? Não. Então, a representação, o prazo da representação, ele acaba, ele é um prazo, só um minuto, isso, prazo para a queixa. Ele é um prazo, tanto para a representação quanto para a queixa, ele é um prazo que finaliza em 6 meses, tá? Eu tenho para representar 6 meses de quando eu sei quem é o autor. A banca vai tentar te confundir. É 6 meses de quando aconteceu o fato. Não, 6 meses de quando você descobriu quem te feriu. No caso de crimes com condicionado à representação, você tem 6 meses do dia que você descobre quem fez o crime com você. Você tem 6 meses para ir lá no Ministério Público e falar assim, ó, Ministério Público, eu descobri quem fez o negócio comigo. Eu estou representando, eu estou deixando o senhor continuar aí a sua denúncia. Se você é ação penal privada, você também tem 6 meses para oferecer a sua queixa, para pegar o seu documentozinho e levar lá no juiz. Aí entra outra observação. Você mesmo escreve o seu documento e leva no juiz? Você é advogado? Você não é. Pois é, você não tem capacidade postulatória, você não tem OAB, não tem poder para entrar em juízo, para assinar uma petição e entregar para o juiz. O Ministério Público tem, no caso da denúncia, você não tem. Então, aqui, em qualquer uma dessas ações, por mais que fala que é o ofendido e é você, mas você tem que fazer por meio de advogado, tá? Porque você não é advogado, você não sabe e nem pode preencher um documento. Se você for advogado, você pode fazer para você mesmo, beleza? Mas tem que ter OAB para oferecer a queixa. Então, mas aí quem vai oferecer é o advogado? Não, você. Você vai fazer um documento, entregando uma outorga, entregando ao advogado todos os direitos para peticionar para você, para entrar em juízo e tudo mais. Então você vai ter que fazer esse documento para o seu advogado, mas não deixa de ser seu, tá? É isso aí, esse prazo é um prazo decadencial, tá? Temos prescrição, decadência, preclusão, esse é um prazo decadencial de 6 meses, prazo fatal. Acabou 6 meses, acabou, você perde o direito. Beleza? É isso que nós tínhamos para estudar, meus amores. É somente isso aí que nós tínhamos para estudar em ação penal. Já temos aí quase 40 minutos de aula, conseguimos bater bem a ação penal. Lembra do prazo? Esse prazo é para representar e para oferecer as queixas, 6 meses de quando você sabe quem é o autor. Infelizmente ali você vai ter que oferecer com o Ministério Público, com o advogado. Ah, mas eu sou pobre demais, eu preciso, na verdade, do defensor público. O defensor público já tem um AB. Não, senhor. Você mesmo assim, na verdade você vai fazer com o defensor público. Só que mesmo assim você tem que fazer uma petição, um documento, deixando o defensor público entrar com a ação para você, já que a ação é só sua. Então, de qualquer forma, o advogado ou o defensor público, você precisa de um dos dois. Mas você precisa, em ambos os casos, de um documento expresso falando que dá poderes especiais para eles entrar em juízo para você. Show de bola! É isso que nós estudamos hoje em ação penal. Artigo 100 do Código Penal, Código de Processo Penal, entendemos aí a ação penal pública feita pelo Ministério Público por meio de denúncia. Nós temos aí condicionada aqui a regra, condicionada a representação e condicionada a requisição do Ministro da Justiça. Nós temos também, de outro lado, a ação penal privada. O documento aqui chama queixa, quem faz é o ofendido. Nós temos 3 tipos de queixa. Por quê? Porque na do meio, aqui na personalíssima, só o ofendido pode fazer, ninguém mais. Já nessa aqui não. Essa aqui, se eu morrer ou for declarado ausente, o CAD continua para mim e eu posso fazer se eu for menor ou doido meu representante, ou se eu não tiver ou o interesse for contra um ou outro, o meu curador faz para mim. Subsidiária da Pública é a FODASCA, está prevista na Constituição Federal. Se o Ministério Público não fizer no tempo dele, esse caso eu, o ofendido, passo a ter o direito. Isso é ação penal bem bonitinha. Isso aqui é para o senhor pegar, o senhor que nunca viu sobre ação penal, vai aprender do zero isso aqui, tá? Lá no meu Instagram, no pause aí, eu gravei um videozinho disso aqui e já deixei a dica, então me segue lá no Instagram, eu tinha passado aqui, para você pegar o material fresco, antes de sair no YouTube eu coloco lá, tá? Eu também posto questões, dicas e um pouco aí da minha atividade policial. Me siga lá e tamo junto, meus queridos. Um abraço para os senhores, não desista da sua carreira policial, tá? Não desista do seu sonho policial. Eu, como disse aí no início, eu estou aprovado em todas as polícias aqui de Minas, passei em investigador, escrivão, passei em soldado da Polícia Militar, em policial penal, agente penitenciário, isso tudo, com 23 anos, né? Eu consegui me formar mais cedo, me formei com 4 anos e meio na faculdade de Direito, em vez de 5,
o pessoal estava estudando ainda na faculdade, eu já estava aqui dando aula no Monster Concurso. Tudo isso é porque eu sou apenas esforçado, nada mais que os senhores às vezes sabem mais que eu determinado assunto, né? Os senhores também são esforçados, então não desista seus sonhos, tá? A vida é assim mesmo, a jornada é essa, é um caminho árduo, mas se motive todos os dias, se anime todos os dias, porque um dia, sabe, eu sempre falo isso, o tempo passa, o tempo vai evoluir, todos os dias o tempo passa, as horas estão passando, quando você está ouvindo isso aqui já passaram quantos minutos, quantos segundos, o negócio é se você está evoluindo com o tempo, sabe, se passaram um mês do mês passado para cá, e aí, você evoluiu um mês, todos os dias você subiu um degrau, ou você é a mesma pessoa, só um mês mais velho? Então, evolua todos os dias, gaste seu tempo bem gasto, assistindo aulas, se motivando e correndo atrás de seus sonhos, que no final vale a pena, tá? Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Valeu!